Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandre e hoje a gente vai falar sobre o trailer de Duna Parte 3. Finalmente está entre nós o trailer dos maiores filmes de 2026. A gente vai aqui destrinchar lá cena por cena, frame to frame, pra gente poder ver o que vai acontecer, tentar destrinchar ali o que se passa, o que Denis Villeneuve tá querendo trazer pra gente. Já adianto que é muita coisa boa, que a gente tá num passo de uma destruição de um grande herói e a gente ainda vai agradecer por isso. Então se você gosta de filmes e séries de entretenimento, não esqueça de me seguir aqui no canal e comenta aqui também pra gente trocar essa ideia que é bem legal. E vamos lá pro vídeo. E tem coisa aqui que muita gente vai deixar passar batido, tá? Antes de tudo, preciso dar um contexto aqui. Se você caiu de paraquedas, não conhece nada de Duna e caiu e tá assistindo o filme 3, vou dar um contexto e prometo que vai ser rápido. Na verdade, Duna Parte 3 ele é uma adaptação do que seria Messias de Dunas, o segundo livro da trilogia, da saga do autor Frank Herbert, que fez isso lá em 1969. Então é muito tempo. É um dos livros e filmes, né, que depois viraram séries também, que seriam mais difíceis de adaptar. E a gente recentemente teve essa trilogia que adaptou muito bem, eu particularmente adoro ela, é um épico. Então a gente vai analisar aqui junto, agora 17 anos depois do final do segundo filme, que seria Duna Parte 2. Então a gente vai conhecer um mundo completamente diferente, de que o Paul Atreides ele já venceu várias guerras, ele já está no trono, ele já destruiu milhões de pessoas. E quando a gente fala assim, que destruiu pessoas, é literalmente dizimou civilizações. Então a gente vai ter uma perspectiva um pouco diferente do que seria esse herói que a gente está acompanhando. Que não é, na verdade, um filme sobre a história de um herói conquistador ou algo do tipo, conquistando poder. É o preço que ele paga por ser um homem que se tornou Deus, basicamente. Né? Como é que o mundo vai reagir quando falar que chega, a gente não quer mais isso? Ele, que é o diretor, Denis Villeneuve, que é o diretor de Duna, ele chegou a dar uma entrevista falando que Messias de Duna é um dos livros favoritos da vida dele. E que esse filme seria um dos filmes mais pessoais que ele já adaptou para o cinema. Então, assim, tudo tende a dizer que vai ser muito pesado. Pesado mesmo. O trailer já inicia com a Shane e o Paul em um sit, né, que a gente chama de sit frame. E nessa cena ela tá bem brava com ele, falando que ele prometeu que ele nunca tomaria o poder para si próprio, né? Eu usaria o seu poder para si próprio. Isso aqui acaba sendo uma faca no coração do Paul, porque a gente sabe que foi exatamente o que ele fez. Basicamente, tudo que ele fez foi em prol de se vingar. Então aí já tem uma questão aí que a gente torna a Shane uma personagem bem importante, e isso é legal porque no livro não tinha essa participação dela tão forte. A gente entende ela como uma personagem que vai dar esse contraponto para quem está assistindo ver o Paul como um personagem diferente ali, uma coisa a se pensar. E o trailer deixa bem claro que a Shane não vai perdoar isso. Mas tem algo que quase ninguém percebeu, é que existe uma cena em que a Shane já estava grávida do Paul, porque ela estava usando um Nezone, que a gente chama Nezone, não sei como é que se pronuncia quando a gente está lendo, que é aquele lenço azul. E no universo Frame, no filme foi estabelecido que é quando a pessoa tem uma devoção muito grande pelo seu companheiro. Já no livro, tem sim filhos com Paul. Na verdade, ela tem dois, que é o Leto II e a Ganima. Eles, na verdade, são os protagonistas do terceiro livro, que seriam os Filhos de Duna. E o trailer já planta essa semente, e, na verdade, eu acho que vai ter ali uma conexão, uma adaptação dos dois livros, porque também a história não é tão complexa assim. Mas, na minha concepção, o Denis Villeneuve está fazendo a Shen como um arco moral pro Paul, né? Ela é a nossa janela para poder mostrar o que o Paul acabou se tornando, e em nenhum momento ela chama ela de Muad'Dib ou de Nissan Nagaid. Ela sempre chama ele de Paul. Porque para ela, o Messias é um estranho, alguém que ela não conhece. E ela ama um homem. E é isso que vai despedaçar o público mesmo. O personagem que é do Jason Momoa ele vai voltar como Duncan Idaho. Na verdade, ele vai voltar como um Gola. Golas são uns seres criados pelos chamados Trailaxos, que são uma ordem. Eles fazem clones através da mesma carne, da mesma estrutura da pessoa, só não da mesma memória. Então, ele vai voltar, ele vai ser revivido com tecnologia ali, sem saber quem ele era, né? Quem ele foi. Sem saber que ele era um dos melhores espadachins que existiram e sem saber quem é o Paul Atreides, né? Na verdade, ele sabe quem é o Paul, mas ele não sabia que ele tinha uma amizade tão forte com ele. E no trailer, ele aparece ali na sala, falando com o Paul, descrevendo todos os crimes cometidos pelo Império, né? Todas as mortes de civilizações, todas as destruições que foram ocasionadas pelo Império do Paul Atreides. E quando eu falo, assim, civilizações, é assim, varrido do mapa mesmo, destruição de universo, de galáxias, assim, é gigantesco, gente. É outro nível de vilão. Qualquer pessoa que seria um vilão, o Paul é maior, entendeu? Mas aí tem um ponto que eu acho meio estranho, que o Paul acaba perguntando pro Hyde, que seria o Duncan, né? Eu vou chamar ele de Duncan mesmo. O que ele acha disso, né? E porque ele acha que ele tá muito além de qualquer redenção. E aí que eu acho legal, porque, tipo, cara, o cara coloca
um clone da pessoa que o Paul tinha mais contato, que ele via necessariamente como um pai, ele era bem, bem próximo. Poderia ser o pai dele, mas na verdade ele tinha uma conexão muito próxima pra falar essas coisas pra ele, tipo, pra destruir. Isso é a cara do Frank Herbert falando, sinceramente. Ele usa a ficção científica como uma forma de escancarar a filosofia e tudo que é perfeito. Ninguém é necessariamente perfeito, ninguém é necessariamente mal. Na verdade, tem gente que é muito mal ali. E agora a gente vai conhecer também um personagem que é o novo, que é o Citeo, que ele é um dançarino facial. E ele é interpretado pelo Robert Pattinson. Curiosidade é que o Robert Pattinson ele pediu para Zendaya para conseguir participar de Duna e conseguiu um dos papéis mais importantes desse filme, né? O Citeo tem uma participação muito importante, a gente vai falar sobre ele agora. Então, os dançarinos faciais, eles são seres que conseguem trocar a fisionomia ali, também são dos Trailaxos, e é muito louco, porque será que o Robert Pattinson vai participar do filme por uma cena só e depois vai ficar trocando de rosto? Bora ver, né? E aí ele aparece numa cena ali bem rápida. No trailer ele tá bem ali com o cabelo platinado, assim, bem Targaryen mesmo. E tá indo na guilda espacial. E eu quero muito ver isso, porque a cena tem um ar assim, diferente, que eu tenho certeza que o Denis Villeneuve vai trazer alguma questão é, de referências assim do cinema. Dá para sentir que tem algumas referências muito boas e eu estou muito, muito, muito feliz porque parece assim que ele tá. Quando o filme faz sucesso, ele conseguiu botar todas as fichas deles ali. Então aí eu estou muito feliz pelo resultado que está trazendo. Estou muito ansioso também. E nessa reunião secreta tem algumas pessoas muito importantes. Simplesmente a Iluran, que é atualmente a esposa do Paul Atreides. Então a gente vai conhecer como que tá a relação dela após, lembrando que no final do último filme ele largou, virou imperador e solicitou a mão da Iluran para poder firmar ali como imperador do universo. Então a gente tem a Madre Superior ali, que é a chefe das Bene Gesserit, e tem outro personagem que é importante também, que é o Edric, que ele é um navegador da Guilda Espacial. Vale lembrar que os navegadores da Guilda Espacial, eles são basicamente afundados de tanto que eles usam o melange, que é a especiaria, né? A gente sabe que a especiaria, tanto no primeiro filme quanto no segundo, é uma das coisas mais importantes do universo, tanto para a religião, quanto para o conhecimento, pela presciência do povo. E aí a gente vai entender como funciona. A gente tem várias adaptações ao longo da história de como seria o Edric, né? Que na verdade é como se fosse um peixe, ele acaba modificando a estrutura corporal de uma pessoa de tanto que ela utiliza aquela especiaria. Então a gente vai ver como que isso vai ser adaptado para o cinema. E eu estou muito ansioso para ver como que o Denis Villeneuve vai trazer isso para essa adaptação. E achei bem legal que o sarcófago fica como se fosse flutuando, né? É uma forma de trazer isso sem ter uma quebra do universo de uma forma estranha. Ainda continua tendo uma estrutura legal. A gente sabe que no futuro, se você conhece o universo, mas não, as coisas vão piorar nessa coisa de fantasia e ficção científica, mas e ficaria até estranho. Então acho que é perfeito o fato de o Denis Villeneuve estar finalizando essa trilogia no Messias de Duna, porque depois disso fica muita coisa louca acontecendo. E o fato de existir navegadores da guildas que seriam seres metamórficos, assim, uma coisa mais estranha, pode dar um estranhamento no público em geral. Ele teve que utilizar quantidades absurdas de especiarias para poder fazer a navegação da guilda. Basicamente, é muito perigoso você viajar intergalacticamente, né? Então, o fato dele ser um navegador da guilda significa que ele também tem a presciência, assim como o Paul. Então, nada mais justo que trazer outra pessoa que tenha presciência, porque ele precisa ver os universos possíveis para poder dar certo. Imagina você ter que viajar no universo. Lembra do Interestelar, que você tem que entrar em buraco de minhoca, você tem que sair? Então, ele tem que ver todas as possibilidades e sei lá, de milhões, uma tá certa e é lá que ele vai conseguir atravessar o buraco negro, por exemplo, ou algo do tipo. Então, essa presciência dele será o motivo pelo qual ele participará desse processo, dessa tramóia que estão fazendo contra o Paul. Uma coisa interessante é que no trailer o CTI fala sobre mudar o regime. E aí Luran fala bem assim, seu idiota, você acabou de nos sentenciar à morte. Então, o que estará acontecendo ali naquele momento? E eu achei essa cena bem bonita mesmo, o visual daquele jeito. Uma pessoa que lê mente e outra que vê o futuro. Jogando xadrez, quem é que ganha? Entendeu? É como se fosse exatamente isso. O Paul Atreides, ele tem uma presciência, ele consegue ver as possibilidades do universo, ele consegue ver o futuro.
E o navegador da guilda, ele também tem a presciência e ele consegue direcionar o futuro para que dê certo o que ele quer, entendeu? Então, enquanto o Edric estiver por perto, a presciência do Paul, ela meio que fica desabilitada. Ele não consegue ter clareza no que vai acontecer no futuro. Ainda também uma questão de paradoxo, né? Basicamente, ninguém ali está muito errado sobre o que está acontecendo. Eu acho que isso é um dos grandes pontos da história. A Iluran, ela quer preservar ali o legado da dinastia do pai. As Bene Gesserit, ela quer recuperar o controle genético para poder seguir a profecia do Kizat Haderach. A guilda quer acesso às especiarias, que basicamente o universo todo vai parar se não tiver as especiarias que está dentro de Duna. Inclusive, existe uma questão que Duna também está perdendo essas especiarias por conta das modificações que estão acontecendo. Então, todas elas são motivações muito egoístas, na verdade. Mas, dentre todos, o Paul Atreides foi o único que realmente destruiu mundos. Então, assim, quem é que tá certo nesse rolê? Aqui eu vou falar de umas cenas que mais me impactou, e realmente, para quem lê o livro, mais impactou qualquer um que já leu o livro. No trailer tem uma cena que o Paul tá olhando para uma luz que é muito intensa e ele acaba ficando cego. É uma questão de como que ele vai adaptar isso. Nesse mundo tem uma arma chamada Stone Boner, que é tipo como se fosse queimadura de pedra ou algo do tipo. Ela não mata, ela não chega a matar, mas ela destrói os tecidos moles do corpo, como os olhos, por exemplo. E isso aí vai além da questão física, né? Porque na cultura Fremen, a cultura pela qual o Paul está inserido, ele é um guerreiro cego, ele é incapaz de proteger a ele mesmo e a sua tribo. E ele deve ser abandonado no deserto e ser entregue ao Shai Hulud. Ou seja, o processo de deixar o Paul cego vai além de destruir o homem em si. Eles querem destruir todo o legado que ele tem com os Frame, com o próprio povo que ele escolheu para si. Esse fato de estar cego é muito louco, porque ele é presciente, né? Ele ficou cego, sendo que ele é presciente. Então, como que um homem que conseguia ver o futuro, ele acaba ficando cego e não conseguiu nem ver esse processo de armação que fizeram contra ele? Possa literalmente é o Endrick. Ele é o navegador da guilda espacial, a diferença dele criou um buraco negro ali na vida do Paul, e isso leva a questões filosóficas enormes que o livro já aborda e o filme também teria que adaptar de uma forma interessante, eu tenho certeza que vai adaptar também. O que acontece quando um profeta que tem a visão presciente, que vê tudo, acaba ficando cego? Então ele é desmoralizado com os frames, a religião está cada vez mais em cima, ele tem que sair no deserto andando. Outro personagem muito importante que eu quero muito conhecer é a Alia, que é a irmã do Paul. No final de Duna Parte 2, foi uma adaptação muito inteligente que fizeram. Eu acho bem legal. Eu estava muito ansioso para ver como que eles iam adaptar isso, porque a Alia, ela acaba matando o Barão Harkonnen no segundo livro, né? Na verdade, no primeiro livro, no segundo filme, ela deveria ter matado ele. Ela que deveria ter botado o bom Jagar no pescoço dele e matado ele como uma criancinha. Então eles acabaram optando por não seguir dessa forma. Ela acaba conversando com a Lady Jessica telepaticamente, a gente conhece ela dessa forma. Ela chega a aparecer em Duna Parte 2, numa visão do Paul. Ela é interpretada pela Anya Taylor-Joy. A Lady Jessica acabou tomando a água da vida, passou esse conhecimento tanto para Jessica quanto para sua filha, e é incrível isso. E acaba que as outras Bene Gesserit, inclusive a Madre Superiora, chama ela de abominação. Cresceu com a mente de milhares de outras gerações e ancestrais, e isso aí tem muito impacto futuramente. E no trailer, ela claramente tá com uma coisa que aconteceu ali com ela, tá toda manchada ali. Se você lê o livro, você deve ter imaginar que cena é essa, e se você não leu, eu vou deixar esse mistério aqui pra você. O Timothée Chalamet elogiou muito a atuação da Anya Taylor-Joy, e assim, falou que ela é muito intensa, verdadeira, e que é muito real a atuação dela, e basicamente, baseado nesses 2 segundos de trailer, eu confirmo. E agora vamos falar de uma mudança que parece que não tem no livro e o filme está adaptando, que é a parte da Shane, né? O Citeo chega a falar assim, encontrei alguém, e a cena corta pra Shane no deserto, ele testando a areia, e depois aparece um Shai Hulud gigante vindo em direção a ela, e ele para na frente dela, assim, muito louco. E aí tem toda uma questão do que pode estar acontecendo ali, mas assim, só de saber que ela de alguma forma controlou um Shai Hulud. Não sei se é uma visão ou algo que realmente aconteceu, mas eu estou muito ansioso para ver essa cena. A minha teoria, e parece assim que o trailer meio que confirmou, é que a Shane está se juntando ali na conspiração contra o Paul Atreides. Que ela, com a sua raiva, que é legítima também, e o conhecimento que ela tem da cultura Frame, ela pode ser a chave para desestabilizar todo o Império por dentro. No livro, a Shane ela não participa dessa trama, mas o Denis Villeneuve acabou expandindo bastante o papel dela
nos dois primeiros filmes, né? E acaba para transformar ela em uma voz, uma moralidade maior. E faz sentido ele levar isso até o fim. E também eu acho, gente, que vem aí a indicação da Zendaya pro Oscar, tá? Porque tem muita coisa que vai acontecer nesse filme. Realmente eu acho que faz sentido isso acontecer. Acho que porque a Shane, ela tem uma participação legal. O fato da Shane estar lá como um agente ativo na queda do Paul é muito mais interessante do que ela ficar sofrendo lá passivamente sobre tudo que está acontecendo. E aí isso cria uma tragédia muito mais pessoal. A pessoa com quem ele mais amou, que ele mais teve troca, vai ajudar a destruir ele. Mas tem outra coisa que me faz questionar tudo isso, que é uma cena em que a Shane ela acaba falando com o Paul, chamando o Paul pelo nome completo, né, nome formal. E ela não costuma fazer isso. Então pode ser que o Citeio esteja utilizando lá com dançarinos faciais, utilizando o rosto dela para poder seguir essa trama. Então, o que a gente pode esperar de Duna Parte 3? Primeiro de tudo, tá visualmente lindo. Mais uma vez, a gente tá vendo um dos filmes mais bonitos e bem gravados, cinematograficamente falando. Foi feito em IMAX. A gente vai trazer aquele ar de deserto. Inclusive, vai ter água essa vez. A gente vai ver ali que os frames chegaram no mar. E eu acho assim, é impecável. Segundo, o tom é visualmente mais sombrio. Não é necessariamente a ascensão de um herói, sim a decadência dele. Terceiro, o elenco é umas coisas fenomenais. Jason Momoa, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya, que eu vou aclamar pro resto da minha vida, e Robert Pattinson agora, com essa nova escalação, que eu acho que é um dos vilões perfeitos, né? Ele tem toda essa questão de entrar no personagem, de você sentir que ele tá ali totalmente entregue e ele tem a característica principal de um dançarino facial que seria não ser necessariamente o mocinho nem o vilão. A gente tem aquelas nuances que ele tá falando, aquela cara de bobo, mas ao mesmo tempo pode ser uma pessoa que tá armando alguma coisa para você. Quarto é que o Denis Villeneuve falou que esse filme é um dos filmes mais pessoais para eles. E assim, eu confio muito mesmo na competência do que ele fez. Duna é muito difícil de se adaptar, a gente já viu isso em algumas outras adaptações, assim, é gigantesco e é incrível o que ele fez visualmente, a história e o enredo, a capacidade que ele tem de ajustar o enredo e o roteiro para poder fazer sentido. E Duna sempre foi sobre os perigos de seguir um grande messias, seguir algo que seria intocável, intangível. E nada mais claro do que a gente vive isso no mundo atual. Eu acho que faz super sentido o cinema conversando com quem a gente está vivendo, com o universo, uma coisa assim que quebra a barreira do tempo e a gente consegue ver isso por muito tempo. Inclusive, Duna não se passa hoje, não se passou lá atrás, se passa daqui a 10 mil anos ou muito mais. E é uma história super recente que a gente consegue falar sobre clima, consegue falar sobre meio ambiente, sobre filosofia. É um filme completo que não deixa de ser uma ficção científica. Me deixa muito emocionado, porque o Denis Villeneuve é um cara que respira cinema, ele conhece os livros desde muito pequeno, então ele tem esse carinho pelos livros, e ele gravou 3 filmes seguidos durante esses, sei lá, mais de 6 anos, com toda a determinação, com qualidade excelente, gravou em IMAX, que é muito difícil. Gente, IMAX você tem que gravar, cada cena dura 3 minutos, você tem que cortar e ir cortando. Depois tem pós-produção. Então dá pra ver que é um filme pessoal. O privilégio que ele teve, ele fala isso, que foi o privilégio da vida dele de conseguir trabalhar numa coisa que ele sempre amou e trazer a qualidade que ele sempre quis, né? Então, assim, o fato do filme ter feito sucesso trouxe dinheiro para que ele pudesse estar entregando o filme trazendo qualidade, trazendo um cuidado, um respeito. Isso é muito raro no cinema e que bom que ele conseguiu fazer essa trilogia e possivelmente, dependendo do sucesso, talvez teria mais filmes futuramente. Essa aí depende dos produtores, depende de se outros diretores quiserem pegar, mas ele falou que ele quer fazer essa trilogia perfeita para entregar pra gente. Duna Parte 3 deve estrear 18 de dezembro de 2026 nos cinemas. Vai ser um evento aqui no Brasil e com certeza eu vou estar na primeira fila para assistir, porque eu tenho um carinho especial por esse filme. É ainda uma das melhores experiências cinematográficas que eu tive no cinema, assistir Duna Parte 2. E assim, eu não consigo imaginar o que pode trazer de novo e complementar o que eu li e o que eu imaginei e o que a capacidade do diretor consegue trazer para a tela de cinema. E se você chegou até aqui, não esqueça de comentar. E aí, você leu o livro, assistiu os outros filmes, tá ansioso também? Não esqueça de comentar aqui a parte do trailer que você mais gostou, porque eu também estou muito ansioso e estou doido para comentar com vocês. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui. Não esqueça de seguir